Repare aqui nesse tipo de questão. Tem aqui a imagem, tem aqui o enunciado, ó, arraste para indicar corretamente os íons e compartimentos na imagem abaixo. Veja que aqui tem dois tipos de lacunas, né, com a borda arredondada, então são esses dois aqui, e com mais 6 lacunas com bordas com pontas, e seriam quadriláteros aqui. Então o aluno ele teria que indicar qual é que seria esse leak, leque. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, colocar aqui esse aqui, arrastando, né, dentro do intracelular eu colocaria então o potássio em maior quantidade, o cloro aqui em pequena quantidade e o sódio não tão grande. Aí ainda fica aqui, ó. Aí eu pego o sódio aqui, coloco tá em grande quantidade no extracelular, o cloreto aqui e o potássio aqui. Pronto. Então fiz essa questão dessa forma, né? Como é que a gente faz uma questão assim? Antes de mostrar, vamos ver aqui a segunda questão, ó. A segunda questão é igualzinha a essa aqui, não tem diferença entre os tipos aqui em cima e os tipos aqui de baixo, são todos iguais. Então aqui leak, de novo, opa, leak aqui, o leque aqui, o sódio, eu tinha dito que era aqui, o sódio aqui no outro, o potássio aqui, o cloreto aqui. Pronto, terminei a questão e não fiz distinção entre o que era um grupo, né, de respostas para outro grupo de respostas. Essa foi a diferença da 1 para 2. Vamos na sequência aqui, vamos ver a 3 agora. A 3 é a mesma questão, só que eu coloquei outras opções erradas aqui também, né? Então, por exemplo, bicarbonato, cálcio, não vão entrar, né? Então o aluno não precisa, mas ele pode tentar responder errado, certo? Vou voltar aqui para cá e vou colocar leak, de novo aqui, acertando, leque. O cálcio não entra, né? Sangue não entra, não é nada disso. O potássio então aqui, o potássio aqui, o cloreto aqui e o sódio aqui e o sódio aqui. De propósito eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um cálcio aqui para mudar, para errar, tá? Aqui no verdinho, vou colocar esse aqui também, nessa questão, na 3. Vamos para frente, tá? Isso aqui foi outra maneira que eu fiz. Vamos agora para uma outra maneira também de arrastar e responder a mesma questão. Então tá aqui a mesma questão, só que agora, ó, arraste os alvos. Os alvos são essas bolinhas aqui, né? Bolinhas aqui, para dentro das grandes áreas e colunas correspondentes. Atenção, o alvo é que precisa estar posicionado sobre o local correto. Então, por exemplo, o leak é aqui dentro, né? Aí eu posso botar em qualquer canto, posso botar aqui, posso botar aqui, aqui. O leque é aqui nesse azul, né? O sódio, cadê? O sódio aqui é essa coluna grande, né? Então bota aqui dentro. Eu podia colocar aqui o sódio aqui embaixo? Podia, né? O sódio está aqui, né? O cloreto é nesse aqui verde. O cloreto também é nessa verdinha. Fica difícil porque, né, tá pertinho um do outro, mas eu vou colocar aqui dentro do verdinho, ó, pronto. É o alvo que está aqui dentro. O potássio aqui dentro, vou botar aqui embaixo. E o potássio também aqui nesse azulzinho, quase que não cabe, mas vou botar aqui em cima. Então essa é uma maneira também de fazer a mesma questão, certo? E aí vamos para a última agora aqui, né? A última, passar para a última aqui. E vou até errar também alguns aqui. Arraste os alvos, mesma coisa, né? Então aqui o leak, o leque, o sódio, potássio, o cloreto e o cloreto. Agora repare, desapareceram as opções aqui. Então aqui nessa questão, a diferença entre essa e a quarta questão é que os itens aqui para eu responder, eles desaparecem. Enquanto que na quarta questão, eu vou voltar, ó, ele vai salvar, deixar salvo, né? Todos os itens estão aqui ainda, eu posso arrastar outros aqui, são infinitos, vamos dizer assim, né? Eu posso colocar aqui dentro vários e ele vai deixar e vai trazer outro, certo? Então eu vou voltar aqui para cá. E essa aqui não, essa aqui eu coloco o número de itens aqui para arrastar que eu quero. Então eu coloquei lá na questão, 2 vezes você podia arrastar os íons e uma vez você podia arrastar o leak e o leque, né? Então, na hora que eu arrastei o leak e o leque, não tem mais leak e leque aqui. Na hora que eu arrastei o sódio, tem outro sódio também ainda que ficava aqui, né? Cloreto, mesma coisa, potássio, mesma coisa, seria a mesma coisa também para cálcio e bicarbonato. Pronto, tendo visto isso aqui, agora eu vou finalizar, eu errei, né? É uma questão, a terceira questão, eu vou errar essa aqui também, eu vou pegar aqui o bicarbonato, colocar aqui no verdinho, vai ficar confuso, eu vou pegar esse cloreto, vou trazer para cá, pegar outro bicarbonato, trazer e botar no verdinho também, vamos ver como é que ele vai compreender aqui as respostas no final, né? São 5 questões, cada questão vale 2 pontos, né? Tá vendo aqui? Ok, então vou aqui finalizar.
Respostas estão todas salvas, vou enviar tudo e terminar. Então vamos lá ver. Pronto, então veja que ele deixou já parcialmente correto a terceira e a quinta, né? E as outras três ele colocou como correta. Então aqui, ó, aqui está correta e aqui tem um gabarito que eu deixei a foto original, né? A foto original. Então aqui nessa aqui 2 pontos também, eu deixei tudo, tá tudo correto. Vamos aqui na terceira. A terceira eu consegui 1,5 de 2. Eu coloquei cálcio e cálcio. Então tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu errei duas. Errei duas aqui, cálcio e cálcio. Errei duas de 8. Então eu perdi aqui, ó, 0,5 de 2. Exatamente o correspondente. Na outra versão aqui, esse aqui eu acertei. Tá tudo certo, ó, ele é considerado totalmente acerta, né? Então onde eu coloquei, eu acertei. E essa aqui, ele colocou 1,56. Por que saiu assim, né? Porque na verdade ele considerou alguma coisa pelo fato do cloreto estar aqui. Então é como se eu tivesse acertado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acertei 7 das 8, mas errei uma, né? Errei uma, que é a da 8, né? E errei uma outra que misturou aqui, né? Misturou aqui e aí acabei errando essa aqui também, tirou um pouco dos pontos também. Então ficou 1,56 de 2 pontos a matemática aqui dos acertos, tá bom? Então esse aqui é o questionário, né? E você vê aqui o símbolo do tipo de questão. Arraste e solte na imagem. E esse aqui de baixo, as últimas duas questões é arrasta e solta, simplesmente. Quando a gente for adicionar uma questão, ou por aqui, por um questionário, ou no banco de questões, né, você vai ter aquelas opções de tipo de questão, é arraste e solte na imagem, esse é um tipo de questão, e a outra é esse aqui, marcadores, arrasta e solta. Esse marcadores, arrasta e solta é aquele que tem um alvo. Então vamos olhar primeiro esse aqui, arraste e solte na imagem, tá? Eu vou olhar esse aqui primeiro. Então, eu vou pegar uma questão já pronta e a gente vai ver como é que está a edição dela. E depois eu vou fazer uma do zero, tá bom? Então eu vou pegar aqui a primeira questão, por exemplo. Aliás, eu vou pegar a segunda questão aqui, que é melhor, porque a gente tem aquela que é tudo igual, né? Todos os itens são iguais. Eu vou clicar aqui em cima da roda de engrenagem, eu já entro na edição. Então tem aqui o enunciado. No enunciado a gente não coloca imagem nenhuma, né? Porque já é um tipo padrão. Então aqui tem um feedback geral, eu já coloquei minha imagem de feedback geral. Aqui é que é importante colocar a imagem, lógico, que é a imagem que vai ficar lá, que é a imagem de background. É importante que a imagem tenha mais ou menos esse tamanho aqui, essa dimensão, 600 por 400. É o ideal. Por quê? Porque qualquer imagem outra que você vá colocar aqui para dentro, o Moodle ele vai ajustar a imagem para esse tamanho aqui. Então, quando você tiver um tamanho, uma imagem, um PowerPoint, uma imagem qualquer que você vai querer utilizar para esse tipo de questão, veja se a imagem tem mais ou menos essa dimensão, porque aí você não vai perder nada dela. De qualquer maneira, se não tiver essa dimensão, existe um certo limite que o Moodle vai fazer o ajuste e vai deixar nessa dimensão de 600 por 400, que é o padrão, certo? Aqui tem os tipos de imagem que eles aceitam, né? Tem os itens arrastáveis, áreas de soltura. O que é isso? Itens arrastáveis é exatamente o item que eu quero que o aluno arraste. Então ele vai ter texto arrastável, cloreto, eu boto o texto aqui. Podia ser imagem? Podia ser uma imagem arrastável também. Né? Aqui no caso é só um texto. Né? E aqui eu deixo o grupo A. E nesse ilimitado significa o quê? Significa que o aluno ele vai arrastar um cloreto e vai sempre existir um outro cloreto lá embaixo, de maneira ilimitada. Ele pode arrastar vários cloretos. Né? Então aqui você pode tirar e deixar só um, se tirar o ilimitado. E se deixar o ilimitado, vai ficar com inúmeros cloretos que ele vai poder arrastar e colar lá. Item 2, né, texto arrastável, sódio, assim vai. Todos os itens estão aqui. Todos os itens vocês estão vendo aqui que o grupo é o grupo A, por isso que é um grupo único, todos são iguais. Todos são quadradinhos, né, um retângulozinho, e o aluno vai arrastar. Áreas de soltura. Áreas de soltura tá aqui, ó, o que eu coloquei: cloreto, sódio, potássio, leque, cloreto, sódio, potássio. São 2 vezes cada íon e uma vez aqui, né? Cada um desse aqui, quando eu coloco aqui, quando eu escolho um desses aqui, de área de soltura, aí a gente volta lá para cima. Eu até fecho aqui itens arrastáveis, que eu já coloquei isso, né? Então a área de soltura fica pertinho da imagem. E aí, quando eu coloco um item desse aqui, ele aparece aqui. E aí eu vou arrastando esse item para o canto que eu quero que o aluno veja depois. Né? E assim vai. Tá? Eu posso criar N regiões dentro da imagem e colocar várias opções. E posso repetir as opções, como vocês estão vendo aqui, que é o caso. Tá bom? E pronto, basicamente é isso. Quando você visualiza, né, a questão para resolver, ó, fica desse jeito.
tá? Então vamos começar uma do zero, para vocês terem ideia. Vou fazer exatamente a mesma questão aqui, só que do zero. Vou voltar lá para o questionário, vamos supor que eu fosse adicionar uma nova questão aqui do questionário, direto, e vou colocar arraste e solte na imagem, adicionar, questão para tutorial, né? O texto da questão é enunciado, não vou escrever nada, só enunciado, feedback, podia botar uma imagem de feedback, ou então um escrito mesmo, e aí ele espera qual é a imagem, né, que eu quero trabalhar em cima. Então eu vou escolher a imagem, posso arrastar direto para cá, ou posso escolher, enviar um arquivo direto aqui. Vou escolher aqui o enunciado, arrastar, que eu já tinha deixado aqui pronto. Ok, coloquei aqui. Ele vai redimensionar, porque a imagem é um pouquinho maior, né? Ele redimensiona e já coloca a imagem aqui para eu visualizar. E aí ele vai perguntar, quais são os itens arrastáveis? Eu vou colocar aqui, ó, que é um texto arrastável, grupo A. E vou deixar só um, né? Vou deixar só o link, né? E a imagem arrastável não é texto também, não é ilimitado, só um, e o leque. Pronto, vou deixar só esses dois para mostrar. Posso colocar outro aqui, posso adicionar outros no final também, adicionar, né? E tem as áreas de soltura. Então eu vou aqui em cima minimizar essa parte aqui dos itens arrastáveis. Vou abrir agora as áreas de soltura para ficar perto da imagem. E aí os itens arrastáveis, ó, já aparecem aqui como opção, leak e leque. Aí eu escolho um, ó, quando eu escolher um aqui, o leak, aí vai aparecer o leak bem aqui. Ah, mas onde é que é o leak? Onde é que eu quero que ele coloque o leak onde, né? Ah, eu quero que ele coloque bem aqui. Pronto, então significa que a distância da borda da esquerda até começar a palavra é 332 e a distância do topo até aqui é 71. Então aqui é uma coordenada para dizer mais ou menos onde é que vai ficar o vazio para o aluno arrastar e colocar. Aqui eu escolho o leque, né? E aí coloco aqui mais ou menos a mesma altura, né? Se eu olhar que a altura está diferente do topo, eu posso igualar, 71, pronto, para ficar igual, certinho aqui. Pronto, terminei, certo? Eu vou salvar e continuar editando, porque eu vou só dar uma olhada como é que está nesse momento, depois que eu editei essa parte aqui toda. Então ele salvou, então eu vou lá embaixo e vou dar uma olhada na pré-visualização, como é que está aparecendo. Ó, está aparecendo assim, tem dois vazios aqui, o aluno vai lá no link, coloca aqui, vai lá no leque, coloca aqui, envia, né? E correto, acerta, sua resposta está correta, acabou e pronto. Então essa é a maneira como você faz, de maneira bem simples, né? Uma questão de arrastar e soltar, porque veja que aqui é sobre a imagem, mas ele faz um buraco na imagem, né? É diferente das outras questões que vocês vão ver, ok? Então é basicamente isso. Vamos agora ver a outra questão, né? Eu vou salvar aqui, tá? Vamos voltar lá para o questionário. Então eu salvei aqui, questão para tutorial, né? Enunciado, tal, não tem nada aqui dentro. Eu vou agora fazer uma diferente, né? Eu vou fazer uma que é só com o alvo, né? Arrasta e solta alvos. Aqui eu coloquei de maneira ilimitada e aqui eu coloquei a quantidade certa. Não sei se vocês lembram no vídeo. Então eu vou adicionar um aqui. O tipo de questão agora é essa aqui, ó. Marcadores, arrasta e solta. É esse aqui. Então vou adicionar. Mesma coisa que eu vou colocar, né? Questão tutorial 2, enunciado, senão ele não vai deixar ir para frente. Feedback não é necessário, não vou botar nada. Aí lá vai eu de novo escolher o arquivo, né? Então eu vou escolher o mesmo arquivo, tá? Envia aqui, ele vai também de novo fazer o ajuste para o tamanho correto. Pronto, já deixou aqui a minha visualização. Aí marcadores, né? Então eu clico aqui e aí, ó, eu coloco o seguinte, marcador 1, vamos colocar aqui leak, marcador 2, leque. Pronto. É infinitos? Eu quero que ele pegue um e arraste e fique mais opções aqui? Não, eu quero só um. Nesse caso aqui, dessa questão, ele diz a quantidade máxima de 6 aqui, para cada marcador. Eu posso colocar quantos marcadores eu quiser, né? Então, áreas de arrastar e soltar. Agora sim, eu pego o marcador, eu vou minimizar aqui de novo, marcadores que eu já fiz. Vou ficar aqui perto da imagem de novo. Então, eu escolho a forma, é um círculo que eu quero, a área que eu vou dizer. Na verdade, eu olho para a imagem e digo o seguinte, esse quadrilátero inteiro é o leak, e esse quadrilátero inteiro é o leque. Então, eu vou colocar a forma de um retângulo, e vou colocar o marcador leak. E ele coloca o marcador aqui em cima, 0,0, né, ponto e vírgula, 30,30. Então, aqui é uma coordenada. Então, aqui eu pego, clico uma vez, ó, arrasto o leak para a pontinha aqui, e pego o quadradinho aqui, ó, e amplio o tamanho desse quadrado, desse quadrilátero, coloco em cima da área certinha do leak.
Agora eu vou lá no marcador do leque, vou colocar de novo outro retângulo, clico uma vez, coloco aqui na pontinha aqui e amplio aqui para cá. Pronto, ficou leque e leque. Então, onde ele colocar o alvo, dentro desse quadrilátero aqui do leque, vai estar certo. Dentro desse quadrilátero aqui do leque, vai estar certo o leque. Então, fiz isso aqui, ok, terminei. Vou salvar aqui e vou dar uma olhada como é que está. Então, lá na visualização. Lá embaixo, vou visualizar. Aparece aqui pura e simples a imagem, não aparece nenhum buraco aqui. Então, aqui você vai, coloca aqui, está certo, colocar aqui está certo, colocar aqui está certo, colocar aqui está certo. Qualquer canto aqui do quadrilátero estaria certo. Colocar bem aqui nesse cantinho está certo. Eu vou deixar aqui o alvo bem aqui nesse cantinho de propósito. Então, leque, leque e vou enviar. Vamos ver se eu acerta. Ó, correto, atingiu um ponto de 1, né, nessa visualização. Perfeito, certo? Então, essa é a outra maneira, né, de item arrastável. Veja aqui nesse exemplo que as regiões podem ser poligonais. Então eu fiz um polígono aqui para que o alvo pudesse estar aqui dentro dessa área aqui do Ceará e pudesse valer como correta, né? E Amazonas do mesmo jeito, né? Sergipe eu coloquei um polígono pequenininho, então o aluno teria que colocar bem em Sergipe mesmo aqui. E Paraná, né? Colocaria aqui e eu vou enviar então e finalizar e você vai ver que vai estar 100% correto. Pronto, estando correto. Como é que eu fiz então esses polígonos, né? Eu vou fechar o preview e a gente vai ver como é que é lá na parte da configuração. Na configuração, você vê o seguinte, como é que eu criei então um polígono desse aqui para o Amazonas, um polígono aqui diferente para o Ceará, outro para Sergipe, Paraná. Veja que as áreas de arrastar, ó, eu vou colocar, tem várias coordenadas aqui para poder ser um polígono. E é um polígono que eu escolhi. Então eu vou criar aqui mais 3 regiões de alvo, só para mostrar um polígono, como é que a gente cria, caso seja necessário. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar se for o círculo, só para mostrar para vocês, né? O marcador, vou colocar outro aqui. Ah, eu já escolhi os 4 marcadores, eu teria que criar um novo. Então, vou criar um novo marcador aqui. Então, o marcador, vou colocar aqui São Paulo. E aí eu vou colocar aqui São Paulo, novo, né? E vou colocar circular. Eu vou minimizar aqui os marcadores. São Paulo está aqui, circular. Então, eu poderia fazer um círculo aqui, ó, mais ou menos na área toda de São Paulo, onde ele fosse colocar. Só que não é o ideal, né? Porque vai pegar pedaço de Minas Gerais, pedaço aqui de Goiás, Mato Grosso do Sul e tal. Então não é o caso. O que é que a gente faz? A gente muda isso aqui para um polígono. E ele já coloca uma série de pontos aqui, ó. Coloca 4 pontos, né? Mas eu posso mexer esses pontos aqui, certo? Então eu posso colocar São Paulo bem daqui até aqui, aqui e aqui. Veja que tem uma pontinha que eu queria colocar um ponto a mais. Como é que eu faço para criar um ponto a mais nesse polígono? Então aqui é só colocar um ponto a mais mesmo. Então veja que tem um ponto e vírgula que separa os pontos. Esse aqui é um ponto, esse aqui é outro ponto, esse aqui é outro ponto, esse aqui é outro ponto. São 4. Então se eu colocar um ponto e vírgula, mesmo que aleatório, vamos colocar aqui 200,200. Né? E vamos ver onde é que ele vai dar. Ó. Aqui ele já colocou outro ponto. Ó. Ele botou um ponto para trás aqui. Mas aí eu coloco o novo ponto aqui. Aliás, o ponto anterior aqui e o novo ponto aqui, ó, e já cobriu mais ou menos o estado todo de São Paulo. Eu quero colocar mais um ponto, mesma coisa, eu posso adicionar novos pontos aqui, certo? Então eu coloco assim, tá feito o polígono e aí é só salvar, né? Vamos pré-visualizar aqui, e aí São Paulo vai estar aqui e o polígono tem que estar direitinho, quer dizer, eu vou colocar bem aqui nesse cantinho, né? Paraná aqui, Sergipe aqui, Amazonas aqui, Ceará aqui nesse cantinho aqui de propósito. Pronto. E vou aqui enviar e finalizar. Isso correto, está todas corretas. Ó. Veja que entrou aqui no polígono, então está tudo correto. Então é assim que você faz polígonos, além de quadriláteros, além de círculos, se for o caso da imagem necessitar, ok? E agora veja as opções que a gente tem nessas duas questões. Primeira coisa que é interessante, né? É o seguinte, aqui nos marcadores, você embaralhar os itens de arrastar, né, da questão, toda vez que for realizada uma tentativa. Isso é interessante nas questões que tem mais de uma tentativa, né, que embaralha sempre as opções aqui, as palavras aqui embaixo, fica embaralhada. Então, quase sempre a gente deixa isso aqui marcado. E eu posso criar mais marcadores que não necessariamente estão corretos. Então, eu vou colocar aqui, ó, marcadores vamos colocar aqui sangue e interstício. Se bem que esse aqui pode até estar correto, mas mesmo assim vamos deixar assim, né? Vamos colocar só uma também. Uma, e vamos salvar.
eu não coloquei áreas de arrastar para essas duas palavras que eu coloquei, esses marcadores que eu coloquei, né? Então, os marcadores aqui tem mais dois aqui, né? E áreas de arrastar só tem esse aqui. Eu podia criar áreas para esses dois, mas não é o caso. Então, vou pré-visualizar. Quando a gente pré-visualiza agora, aparece 4 opções aqui, mas o aluno tem que escolher duas, né? O leak aqui e o leque aqui. E acabou a questão. Ele pode ficar confuso como se tivesse mais coisa para ele fazer, mas aí ele não é o caso aqui, né? Se ele fizer isso, ele vai errar a questão. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, sangue, interstício e enviar a questão, ó, parcialmente correto, porque ele considerou ainda o que eu coloquei aqui. Então tem que prestar bem atenção nisso, porque ele vai considerar correto os itens que você colocou, né? Que o aluno coloca, na verdade, né? Esses errados aqui, ele deixa errado e diminui. Nesse caso aqui, desse jeito que a gente fez. Então essa aqui é outra maneira de você adicionar marcadores, né? Aqui do alvo. Se eu voltar então aqui, vou salvar, mudanças, né? E a gente vai estar terminando aqui esse tutorial. Então eu coloquei para arrastar só os nomes aqui, né? Arraste e solte na imagem. E esse aqui é marcadores, arrasta e solta. Então tem essa diferençazinha. Aqui é um alvozinho pequenininho. Aqui é a palavra, inclusive com uma lacuna já identificada na imagem. Então é um tipo diferente mesmo, a abordagem é diferente, pedagógica, para você usar esses tipos de questões aqui. Lembrar aqui desse aqui, ó, que eu coloquei só duas opções, né? Leak aqui, leque aqui. Se eu fosse então aqui, sair daqui e editar essa questão para colocar mais opções, seria a mesma coisa, gente. Seria itens arrastáveis, eu ia colocar, por exemplo, mais itens arrastáveis, fora o leak leque. Né? Veja que aqui é diferente aquele do texto, né? Então, desculpe, a imagem aqui, texto arrastável, vou colocar aqui sangue, igualzinho o outro, né? E texto arrastável, interstício. Interstício, tá? E aí eu vou só salvar. Vamos ver como é que está essa questão agora. Vamos pré-visualizar. Vai aparecer 4 opções aqui embaixo, mas só 2 estão corretas, né? Clique aqui e o leque aqui. Né? Nesse caso aqui é interessante porque você não deixa ele colocar todas as opções aqui para conseguir ganhar alguma coisa, né? O aluno. Tá? Então, assim, se ele colocar sangue e leak, ele vai ganhar metade só, né? Aqui, ó, só conseguiu metade. Então, eu vou começar de novo. E ele não vai conseguir, nesse caso, colocar as 4 aqui dentro. Só vai conseguir colocar 2. Então, tem indicações, né? Maneiras de você escolher o tipo de questão correta para o que você está querendo medir, certo? Vou fechar aqui esse preview. Então, essas são as opções. Essas são basicamente as situações e tem as variações que fica por conta de vocês. Então é isso. Um abraço. Até mais.